dia, a graça e paz de Jesus a todos vocês. Nós somos gratos a Deus pela salvação que temos em seu nome. Somos gratos a Deus porque por meio da salvação em Jesus, nós sabemos que um dia estaremos com o Senhor nos céus para todos sempre. Se porventura você ainda não tem esta convicção, se você não sabe para onde vai depois da morte, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que você pode deixar Jesus entrar em sua vida, morar em seu coração e ser o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Então, receba hoje Jesus em sua história e tenha a convicção, a certeza de que quando a morte chegar, você estará com Ele, com o Senhor, nos céus para todo sempre. E pode ser que você duvide, ou mesmo diga: morreu, acabou, não existe nada além do túmulo. Ledo engano. A Bíblia nos garante que só existe dois caminhos: o céu e o inferno. E aqueles que creem em Jesus e entregam sua vida a Cristo, aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm garantido, segundo a Bíblia, acesso ao céu juntamente com o Senhor para todo sempre. Então, a nossa oração hoje é que você possa, para a glória de Deus, entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar agradecendo a Deus pela salvação em Jesus e pedir que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade que temos de poder então glorificar e bendizer o seu santo nome. Peço de forma especial que os céus se abram sobre as famílias que estão agora nos assistindo e que o Espírito Santo de Deus faça a obra, que haja nesta manhã salvação, que haja festa no céu, porque nós sabemos que quando uma alma se entrega a Jesus, a festa no céu. Estamos aqui enquanto igreja anunciando que o único nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus, e que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus e na terra. Deus querido, complete a tua obra e ministra ao nosso coração e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Continuaremos a louvar e bendizer o nome do Senhor. Para sempre Ele ressuscitou, Senhor vive e reinará para todo sempre. Aleluia, Senhor, nós te rendemos graça. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Nós somos gratos nessa manhã, gratos porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor.
Senhor. Obrigada por ter enviado o seu único filho por nós. Pai, nós não somos merecedores, ó Pai, mas o Senhor olha por nós. Pai, vai a cada coração, ó Pai. Teu Espírito Santo pode estar incomodando aqueles que estão cansados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aviva corações nessa manhã, ó Pai. Pessoas que não te conhecem, que possam declarar nessa manhã que só o Senhor é Deus, ó Pai. Que não há Deus maior, ó Pai.
fraterno aos membros desta igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Estamos com saudades e em breve estaremos presencialmente cultuando, louvando e adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aqueles que nos dão a honra de nos visitar estão na live, mas não pertencem a esta igreja. Fica também aqui a nossa gratidão a Deus pela sua vida e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero me dirigir aos membros desta igreja para fazer um apelo. Se você puder, você que é membro desta igreja, trazer à igreja 1 quilo de alimento não perecível, venha e traga. Neste momento de pandemia, várias pessoas têm vindo à igreja pedindo alimentos. Então, você que é membro, se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível. E caso você que é membro não possa trazer, você pode então nos conectar, falar conosco. O corpo diaconal irá à sua casa e pegará esse alimento e trará aqui à igreja em nome de Jesus. Então, não deixe de trazer e contribuir, porque temos ajudado famílias que estão precisando, nesta hora, de pelo menos ter um pouco de alimento em sua mesa, em sua casa. Então, que Deus te use e te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Essa é uma história que nós, cristãos evangélicos, conhecemos muito bem. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim o texto da palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Ocorreu que ele estava em casa. Iram para ali tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém e amém. Amados irmãos, a minha palavra nesta manhã, ela será direcionada para nós que fazemos parte de um corpo de Cristo chamado igreja. O texto que nós lemos, pelo menos a mim, ele traz a radiografia sobre 4 tipos de pessoas que estão dentro de uma igreja. Eu vejo neste texto que algumas pessoas estão enquadradas na multidão, outras estão enquadradas no contexto do paralítico, outros estão enquadrados no contexto dos religiosos e outros estão enquadrados dentro daqueles que são salvos por Jesus. 4 categorias de pessoas que estão dentro do contexto da igreja. E eu quero nesta manhã fazer aqui algumas ponderações acerca destes 4 tipos de pessoas que estão dentro do contexto da igreja. E a minha oração é, em nome de Jesus, que nós estejamos enquadrados na última categoria, que são aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Veremos agora, de maneira mais minuciosa, cada uma destas categorias. Quem é que faz parte da multidão? Porque existem pessoas que estão na igreja, mas pertencem a este quadro. Então, quem é que faz parte da multidão? Primeiro, aquele que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Existem pessoas que estão na igreja, que só desejam a bênção de Deus, mas não querem se relacionar com o abençoador. Existem pessoas que querem que Deus cure, opere, faça milagres, mas este indivíduo não quer literalmente manter uma vida de proximidade e de intimidade com o abençoador. Observe o que diz Marcos capítulo 2, versos 1 e 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Observe, as pessoas perceberam que Jesus estava em casa. Possivelmente seja a casa da sogra de Pedro. Olha o que diz o texto: muitos afluíram para ali. A multidão correu para a casa onde estava Jesus, porque eles queriam literalmente que Jesus os abençoasse, mas eles não queriam manter um relacionamento com Jesus. Como isto é perigoso! Você pode, de repente, estar numa comunidade evangélica, ouvir e cantar músicas cristãs, você pode até carregar uma Bíblia Sagrada, mas se você não tiver um relacionamento com Jesus, o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores, se você morrer, você pode ir para o inferno. Porque o que salva é o relacionamento com Jesus e não a bênção que Ele nos dá. Porque a bênção, ela é transitória, ela é material, mas o relacionamento com Jesus é eterno. Então muitos estão na categoria da multidão, mesmo estando dentro da igreja. São pessoas que estão na igreja ou que vêm para a igreja ter os seus problemas financeiros resolvidos. É gente que entra para a igreja para entrar numa campanha, porque quer uma casa nova, um carro novo, mas não se preocupa em estar num relacionamento com o abençoador. São pessoas que querem os benefícios de Jesus, de Deus, mas não querem a Jesus e não querem o nosso Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer o seguinte: muitas vezes o diabo esconde-se atrás de uma multidão ávida por milagres. Preste bem atenção no que vai ser dito. Satanás não liga, ele não se importa que você esteja na igreja buscando milagres, buscando benefícios, conquanto que você continue assim, sem manter um relacionamento com Jesus. Entendeu a questão? Enquanto as pessoas estiverem buscando curas, milagres, benefícios, Satanás não se importa. Porque Satanás sabe que o mais importante para a pessoa é o relacionamento dela com Jesus. Então, o que ele faz? Ele estimula as pessoas a buscar o milagre, mas não estimula o indivíduo a buscar a Jesus, o abençoador. Segunda coisa que eu quero destacar daqueles que estão enquadrados na multidão. Primeiro, quem está na multidão quer a bênção, mas não quer o abençoador. Segundo, quem está na multidão é aquele que não se solidariza com a dor do outro. Preste bem atenção e veja como o texto bíblico ele é fantástico. Marcos capítulo 2, verso 4, diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Observe o seguinte: 4 homens decidem levar um paralítico até Jesus. Entretanto, estes 4 homens não puderam aproximar-se de Jesus, justamente por conta da multidão. Existem pessoas que estão na congregação, mas são incapazes de ficar solidarizado com a dor do outro. O outro é indiferente. Para aquela multidão, aquele homem paralítico era indiferente. Eles não conseguiram discernir, perceber que havia entre eles um PCD, um portador com deficiência. E por isso, eles impediram
que esses 4 homens pudessem levar Jesus. Aliás, eles impediram que aqueles 4 homens levassem aquele paralítico até Jesus. Amados de Deus, existem também no templo, na igreja, pessoas que saem e entram e saem, pensando somente em si, somente para si. São pessoas narcisistas e tudo tem de girar em torno delas mesmas. São pessoas que não conseguem se solidarizar com a dor do outro. Esses são os 2 pontos que caracterizam aqueles que estão na multidão, mesmo estando dentro do templo. Aquele que quer a bênção e não o abençoador, e aquele que não se solidariza com a dor do outro. Agora vamos para o segundo quadro. Vimos a multidão. Quem é que está enquadrado dentro do quadro do paralítico? Eu quero aqui citar 2 coisas. Primeiro, paralítico é aquele que não está no reino de Deus. E existem pessoas que estão na congregação, mas elas não conseguem se mover dentro do reino de Deus. Observe o que diz o verso 3 de Marcos capítulo 2. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. O paralítico é aquele que possui paralisia nos membros do corpo, braços e pernas. Tem braços e pernas que não se movem. O paralítico espiritual é aquele que tem braços e pernas, mas não se move ou não move um músculo para a obra do reino de Deus. Esse indivíduo sempre tem uma desculpa: está ocupado demais, ou então ele diz que não se sente qualificado para estar fazendo qualquer coisa no reino de Deus. É bom deixar claro aquilo que Tiago diz no capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago quer nos dizer e quer nos ensinar é que aquele que foi alcançado por Jesus terá o prazer de servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é um privilégio. E existe no reino de Deus pessoas que têm saúde, braços e pernas, mas espiritualmente falando, são como paralíticos, não se movem. Eles não se colocam à disposição para servir. São pessoas que precisam ser empurradas para poder fazer alguma coisa, porque não está no íntimo delas querer servir a Deus. O crente que não estende a mão ao próximo e não move as suas pernas para ir ao encontro do outro é um paralítico espiritual. E no reino de Deus existem pessoas assim. Pessoas que literalmente não se movem para absolutamente nada. E no reino de Deus, o que não falta é trabalho. Nós aqui em nossa igreja, por exemplo, precisamos de voluntários para o ministério infantil. Precisamos de voluntários para o ministério de som. Voluntários para o louvor.
voluntários para comunicação gráfica, existem ministérios, e nós vemos pessoas que entram e saem sem se colocar à disposição para contribuir e ajudar. São paralíticos espirituais. Segundo, quem é o paralítico? O paralítico é aquele que precisa ser carregado pelos outros. É isso que nos diz o 6 de Marcos capítulo 2. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. O paralítico não caminha sozinho, ele é dependente. Ele precisa sempre de alguém para lhe transportar. De igual forma, existem crentes que nunca aprendem a andar com as suas próprias pernas. Eles não progridem, eles não amadurecem. Eles precisam sempre de alguém trazendo um afago para o seu ego. É gente que para trabalhar precisa sempre de um elogio, e o indivíduo não entende que a aprovação ela não depende do homem. Nós temos que ter a aprovação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se Jesus já aprovou o seu ministério, pare de buscar literalmente a aprovação de A, B ou C. Continue caminhando, servindo a Deus. O apóstolo Paulo, ele retrata bem esta realidade. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O paralítico que é carregado, espiritualmente falando, é aquele que é criança espiritual. Está no leite ainda e não consegue digerir alimento sólido. Então, nós já vimos aqui duas características de pessoas que estão na igreja, mas pertencem à multidão. Vimos duas características daqueles que estão na igreja e estão enquadrados no paralítico. Agora vamos um pouco e ver aqueles que estão na igreja e que se enquadram dentro do contexto dos religiosos. Primeiro, digo a você que os religiosos são aqueles que só observam para poder criticar. Na igreja tem gente que só observa, mas observa no intuito de criticar. Observe comigo o verso 6 de Marcos capítulo 2. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração. Observe que enquanto Jesus opera a cura no paralítico, os religiosos, os escribas, estão sentados observando, mas por dentro estão criticando tudo o que Jesus está fazendo. Existem grupos de pessoas assim dentro do contexto da igreja, que ao invés de se colocarem à disposição para poder contribuir e ajudar, ficam sentadas observando tudo somente no intuito de poder apontar o dedo e criticar.
Mais uma vez eu quero trazer à tona o que disse o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala o seguinte: eles, os escribas, estavam ouvindo a Jesus, não de coração aberto, mas para criticar. Em nosso meio existe um quantitativo considerável de pessoas que estão cansadas, feridas por conta das críticas impiedosas. Gente que hoje já não mais comunga em uma igreja porque foram atacados de forma impiedosa por conta das críticas. Quero aqui sugerir a leitura de um livro fabuloso do escritor Israel Belo de Azevedo, um livro intitulado Gente Cansada da Igreja. E nesse livro ele diz o seguinte: por vezes sobram dedos para apontar os erros dos outros e faltam ombros para sustentar aqueles que querem continuar firmes. Criticar é fácil, difícil é fazer. Criticar é fácil, difícil é dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então existe na congregação pessoas que estão enquadradas na multidão, pessoas que estão enquadradas no paralítico, e existem aqueles que estão enquadrados no grupo dos religiosos. Segunda característica dos religiosos: o religioso é aquele que tem a teologia certa e a conduta errada. Vou repetir: o religioso é aquele que tem a teologia certa e a conduta errada. Observe comigo o verso 7 de Marcos capítulo 2. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Deixa eu observar que a teologia dos escribas e dos fariseus estava correta, pois dizia que só Deus tem autoridade para perdoar os pecados. O erro deles foi não aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus e de acusar Jesus, o Filho de Deus, de ser um blasfemo. Não basta apenas crer, é preciso viver. Religioso é aquele que sabe a Bíblia, tem versículos memorizados, mas a sua prática é detestável. E no reino de Deus existem pessoas assim, que conhecem a Bíblia, mas não praticam a Bíblia. São os religiosos. Quem disse que é fácil viver em uma igreja não sabe o que está dizendo. Viver em igreja é difícil, porque nós encontramos pessoas que estão na multidão, pessoas que estão enquadradas como os paralíticos, e pessoas que estão enquadradas como os religiosos. E eu quero terminar esta reflexão falando da última categoria, dos salvos por Jesus. Quem são os salvos por Cristo Jesus? Primeiro,
quero que você acompanhe comigo Marcos capítulo 2, versos 4 e 5, que diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem são os salvos por Jesus? Os salvos por Jesus que estão na igreja são aqueles que levam as pessoas até Jesus. Observe que o texto diz que 4 homens levaram o paralítico até Jesus. Aqueles 4 homens não poderiam operar o milagre e a cura, mas eles levaram o doente para aquele que pode fazer todas as coisas. Os salvos por Jesus, eles têm prazer outras pessoas a conhecerem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu glorifico ao Senhor, porque aqui na Igreja do Paiva nós vemos irmãos e irmãs preocupados em levar outras pessoas a Jesus. Nós vemos irmãos e irmãs preocupadas em poder levar pessoas a terem um encontro real e pessoal com Jesus. Então, quem é salvo por Jesus tem prazer de compartilhar a bênção que tem com o outro. E a maior bênção que nós temos é ter Jesus literalmente como nosso Senhor e Salvador. E observe outra coisa. Quero que você acompanhe comigo o verso 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. O paralítico foi levado cativo, porque ele estava em uma maca, em uma cama, mas ele voltou, depois que teve um encontro com Cristo, ele voltou livre, porque o texto diz que ele carregava a maca. Quando estamos sem Jesus, os problemas nos levam, nos carregam, mas quando nos encontramos com Ele, com Jesus, os problemas não nos carregam mais, porque Jesus carrega Ele por nós. E é isso que o texto vai dizer. Segundo lugar, quem são os salvos por Jesus? Primeiro, são aqueles que levam pessoas até Cristo. Segundo, os salvos por Jesus, eles não colocam impossibilidade em nosso Deus. Repetindo, os salvos por Jesus não colocam impossibilidades para o nosso Deus. Observe o verso 4, que diz assim: e não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Observe, meu querido irmão, quanto esforço foi desprendido por esses 4 homens. Eles não desistiram diante dos obstáculos, porque eles sabiam que para Jesus não tem impossível, porque para Jesus todas as coisas são possíveis. E os salvos por Jesus acreditam que para Deus não há impossíveis.
Conta-se certa feita que o pastor americano Rick Warren, na sua igreja, chamou os seus pastores auxiliares, colocou-os no gabinete e deu uma tarefa a eles. E a tarefa foi: peguem um dicionário. E os pastores pegaram o dicionário. E ele disse: achem no dicionário a palavra impossível. Aqueles pastores abriram o dicionário e acharam a palavra impossível. E Rick Warren disse: peguem uma caneta e risquem a palavra do dicionário, porque para Deus tudo é possível. Para nós, o impossível existe, mas para Deus tudo é possível. E os salvos por Jesus acreditam piamente que o sobrenatural pode invadir a história, que o sobrenatural pode invadir a minha casa, a minha família. Se você é salvo por Jesus, o sobrenatural de Deus pode invadir o seu casamento, invadir a vida dos seus filhos e fazer do seu lar, da sua casa, um lugar extraordinário. Os salvos por Jesus creem nisso. E observe que estes 4 homens tiveram alguns obstáculos. Primeiro, eles tiveram que lidar com o peso do paralítico. Segundo, eles tiveram que encarar a multidão insensível. E terceiro, eles tiveram que fazer uma engenharia para subir ao telhado. Todo este esforço foi recompensado. Por quê? Porque Jesus operou um milagre. Minha ovelha querida, não coloque impossibilidade em nosso Deus. Ele tudo pode. E aquilo que para nós não há solução, não há saída, para Deus há uma saída. Porque diz o profeta Naum: o Senhor tem um caminho no meio da tormenta. Diz o profeta Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma coisa pode livrar-se das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor age, ninguém pode impedir o seu agir. E terceiro e último lugar, quem são aqueles que são salvos por Jesus? Primeiro, disse a vocês que os salvos por Jesus levam as pessoas até Cristo. Segundo, o salvo por Jesus é aquele que não coloca a impossibilidade em Deus. Mas terceiro, o salvo por Jesus é aquele que trata o outro com dignidade. Diz o verso 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. As pessoas olhavam e viam ao seu redor um paralítico. Mas aqueles homens, aqueles 4 homens, viram algo a mais. Eles viram o homem e não a sua doença. Por isso agiram com tanta galhardia para levá-lo a Jesus. E eu quero terminar trazendo um pensamento de um escritor chamado Heronildo Paulino.
ele fala o seguinte: tu reconheces que alguém te ama pela forma espontânea e amorosa que esta pessoa te trata. Vou repetir. Tu reconheces que alguém te ama pela forma espontânea e amorosa que esta pessoa te trata. O escritor extraordinário, esse aqui, Ironildo Paulino, ele sintetiza bem o que significa tratar o outro com dignidade. Fernando Pessoa, que é um outro escritor, ele vai dizer o seguinte: as pessoas vão esquecer o que você fez, elas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca esquecerão a forma como você as tratou. Aqueles que são salvos por Jesus, eles tratam o outro com dignidade, não tratam o outro com preconceito, mas com dignidade. Neste mundo de intolerância que nós vivemos, os salvos por Jesus olham o outro pelo viés de Deus e de Cristo, e por isso agem para com o outro com dignidade, não com preconceito. Em que categoria você está enquadrado? Da multidão? Do paralítico? Dos religiosos? Ou dos salvos por Jesus? A minha oração é que você esteja enquadrado na última categoria, dos salvos por Jesus. E que nós, enquanto igreja, vivamos para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus.
Por que cantamos este louvor? Para mostrar uma realidade. A realidade de que nós estamos na casa de Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar. Estamos aqui porque amamos a Ele. Estamos aqui porque nós entendemos que estar com Cristo é muito melhor do que qualquer outra coisa. E como diz o salmista, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Deus é melhor do que as bênçãos, porque Deus nos completa. E com isso, não estou dizendo que Deus não tem prazer em te abençoar e me abençoar. Pelo contrário, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas queremos aqui afirmar e reafirmar que nós estamos numa relação com Ele, e essa relação não é interesseira. Nós nos relacionamos com Deus porque nós o amamos. O seu amor para nós é o que conta, porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que nos ama por completo. Nós vamos cantar esta canção, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores. Essa canção é linda. E quero que você então possa, juntamente com o Ministério de Louvor, estar entoando e cantando ao Senhor. Pareço estar, mas te entrego os meus temores.
porventura você não tem uma família espiritual e quer fazer desta igreja a sua família espiritual, venha, você será muito bem-vindo, porque aqui nós somos uma família que serve ao Senhor com alegria. E eu tenho plena convicção, no dia que você vier e adentrar por estas portas, você não vai querer sair. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós conhecemos esse Deus de amor. E esse Deus de amor vai te abraçar. Esse Deus de amor vai te conduzir. E esse Deus de amor vai salvar a sua vida. E você perceberá que não tem prazer maior do que poder servir ao Deus vivo e poderoso. Que Deus te abençoe e te conceda um domingo abençoado. E logo mais à noite, às 19h15, estaremos louvando e bendizendo ao nome do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Eu creio que Deus tem uma bênção especial para a sua vida. E você que é membro, convide pessoas, parentes, amigos para participar da live, para que possamos juntos louvar ao Senhor e também aprender da palavra de Deus. Um forte abraço em todos vocês e que Deus abençoe a cada um. E aproveite em casa, dê um abraço em quem está ao seu lado e diga a ele a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.